Nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, estarmos aqui em meio à semana para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema Cristo é o mistério de Deus revelado. Nunca, desde os 3 primeiros estudos desta mensagem, nós não havíamos ainda tido tanta parte como esta, um estudo mais minucioso daquilo que realmente o profeta nos trouxe dentro desta mensagem. Porque quando nós líamos, há muito tempo atrás, vocês lembram, quando o profeta disse naquela mensagem o conflito entre Deus e Satanás, que Deus já havia nos dado todo o armamento que teríamos necessidade, desde quando nós nascemos aqui na terra até o finalizar. Então, quando ele vem e diz também que a fé do rapto está nas mensagens, Deus já havia nos dado esta fé. O que nós precisaríamos é descer de tal grau na profundidade da palavra, podermos entender o que a palavra está dizendo para nós. Nós podemos ler a palavra ou podemos escutá-la, mas se você não estiver em uma total conexão com Deus, naquele momento, de uma tal forma em que Ele se agrada em abrir os segredos para você, a palavra passará por alto. Como muitas coisas passou por alto de nós, nas 3 últimas leituras da mensagem, né? E desta vez, ver da forma especial que Ele está nos falando, nos exortando, nos ensinando, mostrando sobre o nicolaítismo, mostrando que é só você e Deus, né? Não há homem, não há liderança, não há igreja, não há denominação, é só você e Deus. O principal desta mensagem, em que o profeta esteve nos mostrando desde o início, no meio, e nós agora estamos caminhando para o finalizar dela, é o propósito tríplice de Deus. O propósito tríplice de Deus: Deus habitar em Jesus, Deus em Cristo em Jesus, depois Cristo na igreja, na qual se funde com ela e se torna a esposa, e para logo estabelecer o reino dele. Este é o tríplice mistério de Deus, né? O tríplice propósito de Deus, tríplice mistério, em que o povo não consegue compreender. Nenhuma pessoa, se não tiver a revelação desse tempo em que nós estamos vivendo, você nunca saberá disto. Não há como descobrir isto fora da palavra, porque isso seria um mistério que estaria escondido dentro da voz do 7º anjo. Por isso que nós, quando tomamos a palavra, a cremos de todo o nosso coração, a tomamos como a pura palavra do Senhor, a tomamos ela como Deus falando para cada um de nós. Então temos liberdade, e o Espírito Santo se agrada desse posicionamento nosso para com a palavra, dando a total preeminência, porque Cristo quer ter a preeminência na sua vida. E como Ele vai ter a preeminência se você não der a preeminência que Ele merece? Não faz muito tempo, nós lemos uma mensagem onde o profeta diz assim: você disse que Ele é o seu Senhor, mas Ele não tem autoridade na sua vida, porque Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que tem autoridade. E aí você vive como se Ele não tivesse autoridade sobre você. Você vive como eu estou casado com a palavra, estudo, mas você está vivendo de qualquer forma que você queira viver, do que dá a ideia da sua mente. E o diabo, ele como é que eu posso colocar a palavra certa? O diabo, ele é sagaz de tal ponto que ele consegue te dilubriar, como ele tem dilubriado muitos, por apenas crer no profeta como mensageiro, e ele acha que ele já está lá. E aí para no homem, esquece do além que está no homem. Como eu estava falando com o irmão hoje, faz parte de outro ministério, mas da mensagem, né? Falando para ele, quando se fala do nome novo, o maior mistério, o maior problema que o inimigo levanta nas pessoas é que quando se fala do nome novo, as pessoas pensam que estamos ligando a um homem de carne. E ali o diabo leva o homem
a defraudar a maior de todas as revelações, né? Faz você cogitar muitas outras coisas, porque você não consegue ver o mover de Deus numa simplicidade. O mover de Deus em uma simplicidade. Então, quando você toca neste assunto, levanta rumores que está problema e pessoas se enraivecem. E a gente vê, pessoas, eles ficam nervosos e saem da sua estrutura normal, né? E você percebe que é o diabo que entroniza dentro da pessoa. Para quê? Para colocar medo nos outros, para que você não possa falar o que você realmente crê, né? Então, o diabo, ele é sagaz, então ele trabalha desta forma. Quando você fala uma verdadeira revelação, hoje, por exemplo, a vinda do Senhor é uma realidade. Você pode pregar isso para todo mundo. Aquele que não parar para te ouvir, ele vai tirar você como doido. Aquele que parar para te ouvir, ele vai ter certeza no seu âmago que você é doido. Se Deus não revelar para ele, ele não vai enxergar isso. Ele vai dizer, ó, esse cara aí, ele está andando com uma história aí, né, que Jesus já veio, nós estamos aí, e continua aqui ainda, olha aí a dificuldade, a necessidade. O cara não foi arrebatado, Jesus, quando ele vem, ele vai nos arrebatar. Ele não entende o processo. Vocês estão me entendendo? Então a necessidade é do Espírito Santo, sempre. Tem uma mensagem no profeta pregou, para que foi dado o Espírito Santo. Estudem essa mensagem, leiam esta mensagem. Então o Espírito Santo, ele é o tutor. Nós temos aprendido sobre isso há dias atrás. Falamos tantos cultos dentro desse tema, ser o Espírito Santo o tutor. É aquele que nos guia, aquele que nos ensina, aquele que nos ademoesta. E não podemos titubear no tocante à revelação. Não podemos. Ah, eu não entendo. Sim, eu não entendo, mas eu creio de todo o meu coração. E não tem demônio no inferno que vai tirar isso dentro do meu coração. E não pode. Não pode tirar isso. Então nós precisamos valorizar isto. Valorizar aquilo que Deus tem feito para nós. Não será grupo, não será quantidade de gente. Nós temos aprendido isso. É indivíduo. Gentios, Deus está tratando com indivíduos. E vai ser uma minoria que vai entender isso. Vai ser a minoria que vai captar isso. Então vão continuar nos seus dogmas, nos seus preceitos, aí, né, dizendo que está numa era para frente, mas se portando como uma era passada. As características que vai estar brilhando nas pessoas será de uma era passada. Será de uma era de Laodiceia ainda, uma era pentecostal, querendo movimento, querendo falar em línguas, né, querendo curas e maravilhas. É tão raso. Deus nos eleva a tal ponto, irmãos, a tal ponto de altura. Não é que você deixa de crer na cura, é porque você foi curado com a melhor cura que há, que é a cura da alma. Porque este corpo, ele pode ser curado de uma doença e a outra doença vem tombar ele. Não é verdade? Você pode ser curado, o profeta diz, você pode ser curado da surdez e depois novamente você pode voltar a ser surdo. Mas uma vez iluminado, jamais, irmãos. É impossível recair. Uma vez iluminado, então a maior de todas as curas é a cura da alma, que é a revelação, onde você entende o momento em que você está vivendo. E eu posso dizer isso, irmãos, e dou esta afirmação, faço esta afirmação, uma declaração forte. Mas o que Deus está requerendo de nós hoje não é uma fé que esteve lá quando o profeta começou a pregar a mensagem. Não. Porque quando ele começou a pregar a mensagem, lá não era a era da pedra da coroa. Ele estava ainda dentro da era de Laodiceia. Quando ele começou a pregar a mensagem, ele veio para o final da era de Laodiceia. Isso que nós temos aprendido na mensagem. Então, qual é a fé que Deus está nos requerendo hoje? A fé de rápido, qual é a fé? E ele diz, a fé do rápido está nas mensagens. Mas qual é a fé? Qual é o trabalho que Deus está requerendo de cada um de nós hoje? Será que é permanecer dentro de Laodiceia, nas coisas, nos seus preceitos, dogmas, atuando como tal? Se ele já abriu os teus olhos para ver, se ele já abriu os teus olhos espirituais para enxergar o dia em que nós estamos vivendo, aonde ele nos elevou, onde para você subir aqui em cima, você teve que bater as suas asas.
E para você bater as suas asas, alguém teve que dizer para você que você tem asas. Aí vem e pega a história do profeta, onde ele falou sobre a águiazinha no meio dos pintinhos lá. As pessoas tomam aquilo como uma historiazinha que o profeta estava falando. Vocês vão estar falando que o alto está baixo aí. Então, é como se o profeta estivesse falando uma historinha, mas não é historinha, pensa. Olhe para isso. Onde o profeta vem dizer, olha, a era de Pentecostal está morta, os que estão lá e se organizaram, morreram no momento instante. Falamos o culto passado, ele falou sobre isso, se organizou, morreu, não tem mais vida. Então, aí ele vem, mas ele nos contou sobre a história da águiazinha no galinheiro. A águiazinha só foi perceber, embora ela via aquela comida ali, não era, ela comia o suficiente só para não morrer de fome. Ficava ali, era o patinho feio, né, do galinheiro, não era da lagoa, era o patinho feio do galinheiro, né, todo desengonçado, maior. Mas o que aconteceu? A águia mãe lembrou que ela tinha tido uma águiazinha. E que por algum outro motivo aquela águiazinha não estava ali, então ela tinha que procurar aquela águia. E aí vocês lembram da história? Tinha 2 ovos, mas ela tinha um que não estava ali. Por quê? Porque um fazendeiro havia pego um ovo da águiazinha e colocado lá, junto com os pintinhos, com as galinhas. E a galinha chocou aquele ovo. Mas aquela águia, aquele ovo, nunca foi produzido pela galinha e o galo. Aquele ovo era um ovo original. Era um ovo de águia, porque senão nunca teria nascido uma águia. Embora tivesse lá no meio do galinheiro. E aí quando nasceu, nós conhecemos toda a história. Mas quem disse para ela que ela não era uma águia? Quem disse para ela que ela não era uma águia? No dia quando a mãe águia saiu naquele vale procurando, voando e chamando, o pio da águia. Quando ela bradou lá, aí a águiazinha olhou, opa, peraí, é uma linguagem que eu conheço. A linguagem dos filhos do 7º selo. Né? A linguagem, os filhos do 7º selo. Eita glória. É isso. Irmão Otto, aumenta o celular do senhor, que deve estar baixo aí no celular do senhor. Não é na transmissão não, irmão. Tá? Então o que acontece? Quando ele se deu conta, ele disse, mas mamãe, o que eu vou fazer? Como que eu vou subir aí? Bata suas asas, você tem asa para voar. Eita glória, a mensagem diz para nós que nós temos águia para voar, asas para voar. Nós não podemos ficar lá com os pintainhos. Nós precisamos elevar o nível mais alto, subir ao nível da revelação, irmãos. Este é o momento para subirmos ao nível da revelação. Sabemos que não vai ser todos que vai subir. Não vai ser todos. Infelizmente, há um paralelismo com Israel. Daqueles que saíram do Egito, veja, quantos adentraram a terra prometida? Dos que saíram, apenas 2. De 2 milhões que saíram, apenas 2 adentrou. Para você ver que o negócio vai ser fino, 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 fino mesmo. Os que foram nascendo no meio do caminho, sim. Os que nascerem na fé correta, sim, vão entrar. Mas os que saíram de lá, do Egito, eita glória, vê? Que Deus seja louvado para nós. Que Ele possa nos ajudar a vermos estas coisas, né? Ouvirmos o pio da águia e subirmos, bater as asas. Ficarmos aqui em problemas, em coisas, dificuldade, de maneira nenhuma. Quando a tempestade vem, o que nós fazemos? Subimos acima das nuvens. Foi uma constituição. Deus te constituiu desta forma, para que você pudesse voar acima das nuvens. Eita glória. Está na sua essência isso. Deus te fez para isso. Agora, se você recusar para isso, recusar a voar aqui em cima, Pedro diz, é impossível que os que recaíram outra vez sejam renovados. Ao mesmo tempo que nos traz uma alegria, né? Nos traz, olha onde eu estou, mas te coloca uma responsabilidade.
É impossível que uma vez que foram revelados, foram abertos os seus olhos, retornar a cair novamente, é impossível Deus levantá-lo novamente. Porque assim como aqueles pisotearam o sangue de Cristo. Então, irmãos, preste atenção aonde você está pisando hoje, aonde Deus te elevou, qual é o propósito de Deus na sua vida hoje, porque senão você vai ficar aí apenas divagando aí com a sua mente, titubeando numa coisa, titubeando em outra, perdendo o seu tempo. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso protetor, o nosso ajudador, amém? No nome de Jesus Cristo. Hebreus 4:6, né? Impossível que uma vez recaíra, torna-se a levantar. Os iluminados? É impossível que os que já foram iluminados, que provaram, né, e recaíram, sejam levantados novamente, né? Que o Senhor seja sempre, né, louvado em nossas vidas, amém? Vamos todos nos colocar de pé. Isso é apenas uma introdução aí, que o Senhor colocou em nosso coração, para sempre meditarmos e olhar, é aquilo que Deus está falando para cada um de nós, nesta noite, amém? Vamos ler 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que diz: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Oremos após o louvor, vivendo, Ele me amou. Ó, que dia glorioso. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, pelo dia que Tu nos deste, de proteção, um dia de vitória, ó Pai. Muito obrigado, Deus bendito, por tudo que Tu tens concebido em nossas vidas, principalmente pela revelação que tem sido derramada dentro de nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, perdoa os nossos erros, nossos pecados, que hajamos cometido, sejam pensamentos, palavras ou ações, que o Teu sangue foi vertido na cruz do Calvário, possamos purificar e nos limpar de todo erro, de toda coisa contrária à Tua palavra, para que assim, ó Pai, possamos nos tornar um trono, para que assim Tu possa entrar, viver e resplandecer através de cada um de nós. Este é um dos mistérios do tríplice propósito de Deus, é viver dentro de cada um de nós e mostrar as características Tuas deste dia em que nós estamos vivendo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Sua bênção sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet, que abriram seus lares para conosco ter esse companheirismo em torno desta mesa farta, deste alimento, ó Pai, deste maná que tem descido do céu. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, a entender cada vez mais e mais, ó Deus, aquilo que Tu estás nos falando neste dia que nós estamos vivendo, pois a fé do rapto está aí. Ó Pai, Tu já deixou-nos alertado que está nas mensagens, e quando mais descemos nesta mensagem, mais obtemos desta fé, que um dia nos transladará, ó Pai, em corpos imortais e glorificados. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, derrame sobre cada um de nós nesta noite a porção da Tua palavra, cure os enfermos e liberta o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vivendo, Ele me amou. Glória a Deus. Santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Quando o céu se encheu de Seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus pra nascer de uma virgem e habitou entre os homens
pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o crucificaram para morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim, vivendo me amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu, então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte, e agora ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar, vivendo me amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia, ao glorioso dia.
glorioso dia. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos aqui ler um pouquinho da mensagem, né? Cristo é o mistério de Deus revelado. Este é o maior base, fundamento que nós possamos ter e nos firmar, né? Esta é a rocha. A rocha é a palavra, é Cristo. Amém? Nós nos detivemos aqui no parágrafo 579. Eu gostaria aqui de ler somente um parágrafo anterior, o 578. E assim nós vamos seguir na leitura, para nós possamos entender aonde nós nos detivemos e o assunto que o profeta está nos falando aqui dentro desta mensagem. Se aquela pessoa que diz assim para você, olha, o casamento não aconteceu, nós vamos casar com Cristo nos ares, porque nós vamos encontrar com Ele, e ali é o casamento. O profeta diz na mensagem, provando a sua palavra, o casamento é aqui. O que nós vamos ser, o arrebatamento, será para nos levar para a ceia das bodas, que é a festa do casamento que acontece depois. Não existe festa antes do casamento, né? Então existe o casamento, e depois tem a festa. Então o arrebatamento é para nos levar à festa, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam só o que acontece, o processo que acontece aqui. Veja aqui no 578, da mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, tradução, gravação de voz de Deus. Ele diz assim, ó: agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio, em João 14, 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí o profeta abre um parênteses aqui. Ele diz aqui, então, ele fecha, né, o parênteses. Então ele diz assim, então, a cabeça e o corpo estão se tornando um. Não tem como o homem ou a mulher se tornar um enquanto noivado, não são um. Mas o profeta estava falando agora que ele veio para sua noiva. Vocês vão ver o que ele vai falar aqui na frente. Então, se você tem uma mente espiritual, por isso que ele vai dizer aqui, se você tem uma mente espiritual, você vai captar isso. Mas se você não tiver, você vai continuar dizendo, eu sou da noiva eu sou. Vocês estão me entendendo? Não estou falando da letra em si, eu estou dizendo no significado. Porque você já não é mais uma noiva, você é uma esposa do Cordeiro. Eu sou esposa do Cordeiro, porque eu subi a era, eu subi ao nível da revelação. A revelação me alcançou, eu já me uni com Cristo. Eu não sou mais uma noiva, eu já tenho a autoridade dele em mim. Eu já sou parte dele, e ele é parte minha. Nós precisamos entender como indivíduo isso. Como que Deus está trabalhando? Então veja só. Então a cabeça e o corpo estão se tornando um. Por que estão? Porque é indivíduo. E o corpo de Cristo, ele é composto por vários membros. Então a partir aí é indivíduo, se tornando um. Eles estão se tornando um. Então a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida, vindicado pelo próprio Deus, através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso. Se você é espiritual, você vai captar isso. Agora, o que ele vai falar aqui mais na frente? Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Por que a ceia das bodas está próxima? Porque o casamento está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque é indivíduo. Estão me entendendo? Se você já está casado com ele, há alguém ainda que não se casou, que não se uniu, por isso está impedindo de nós subirmos. Porque o corpo só vai subir completo. Ele não vai subir faltando membros. Então, se você entendeu essa revelação, você deve portar-se como tal. Portar-se como tal, como uma esposa. Com sinal de poderio, honrando a sua cabeça. Aleluia! Não existe outra coisa. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. E então o reino, de acordo com a promessa,
Está pronto para ser introduzido o grande milênio, o arrebatamento da igreja, a destruição do ímpio e o mundo sob o sexto selo para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-lo totalmente de novo e produzir um brilhante novo milênio para a era que há de vir. Essa terra estará sendo purificada, passará pelo processo de purificação para termos 1000 anos de paz. E você encontra pessoas ensinando da seguinte forma, que no milênio vai ter política, no milênio vai ter isso, no milênio vai ter tudo que o mundo está esperando, vai ter no milênio. Mas como que se no milênio, política vai ter política no milênio? Se Deus preparou, limpou a terra, o que vai ter no milênio? Deu um germe. Então há uma contradição no que estão me ensinando. E se você não conhecer a palavra na sua essência, você vai comer qualquer coisa que estão te dando aí e achar que isso é uma verdade. Um pouquinho mais anterior nessa mensagem, o profeta diz: vocês estão vendo? Constrói Satanás querendo colocar um reino mais bonito, mais brilhante. Aí tem os aviões, por isso que lá no milênio não vai ter avião. Você não vai precisar de avião, nem carro, nem essas coisas. Porque isso é a ciência do conhecimento do bem e do mal que produziu isso. Para tentar fazer com que a coisa seja bonito. Amém? Então vejamos aqui. Quando nós vemos todas estas coisas, grande revelação tríplice, quando nós vemos isto, qual é a grande revelação tríplice? Deus em Cristo, Cristo na igreja e a vinda do seu reino, do reino. Adão e Eva redimidos de novo no jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva. E então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo e pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. Não diga, bem, glória a Deus, nós gritamos, aleluia, nós cantamos, isso não é isso aí. Eu sou um missionário, eu tenho ido 7 vezes, praticamente por todo o mundo, está vendo? Eu tenho visto pagães, demônios e tudo mais dançar e gritar. Eu tenho visto todos os tipos de manifestações carnais. Isso é carnal. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Note, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Amém. Glória. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço e levantando a cabeça ou o corpo. O diabo não pode suportar isso. Esta é a razão, porque esses reinos ecumênicos estão se estabelecendo. Esta é a razão, porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo, esta é a razão, porque ele está ruivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre seu corpo. Glória! Você pensa que eu estou fora de mim? Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo, aleluia. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra vivendo em mim. Não é a minha ideia, é seu poder. Não é a minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isto, aqui está. Ele disse que estaria aqui, e aqui está. Nós temos a resposta a ele. Aleluia! Cristo está ressuscitado e tem pago o preço para a nossa redenção. Aleluia! Então você já está redimido. Ele já pagou o preço. O que Deus em Cristo manifestou, Ele deu esta carne, isto e o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida, e a carne ser redimida, para que Deus nesta carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como Ele fez naquele dia. Ufa!
glória. Da mesma forma que ele fez naquele dia, ele está fazendo hoje. Mas para ele habitar, ele teve que redimir este corpo. Vocês estão vendo isso? Amém? O profeta pergunta. Ó, que coisa! Quando eu posso parar? Notem isto. Continue. Então, nós permanecemos justificados na presença de Deus, como uma gota de tinta pingando dentro de um barril cheio de alvejante. Você nunca mais encontrará mancha de tinta. Ela foi para algum lugar, nunca voltará novamente, aleluia. E quando o homem é verdadeiramente redimido, esta semente predestinada que vê isto e aceita isto, seus pecados são aniquilados. Isto se foi, está separado. Isto tem pingado dentro da tinta. Isto tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo. E é para nunca ser lembrado. Aleluia. Vocês estão vendo, irmãos? O erro, o pecado, a falha que hajamos cometido. Ele diz, isso tem pingado dentro de um barril com alvejante. E o que o alvejante faz? Desintegra. Ele redimiu sim esse corpo abatido, esse corpo fraco, esse corpo débil. Ele redimiu para que ele pudesse habitar aí dentro. Não deixe que Satanás diga para você, mas como Cristo vai estar vivendo em você? Olha a situação que você está vivendo, olha. Faça como foi Lutero, né? Fez. Tacou o tinteiro de tinta na cara de Satanás. Sai daqui, Satanás. Perdoado, perdoado, perdoado. Aleluia. Ele já redimiu. Veja. Está separado. Isso tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo. E é para nunca ser lembrado. Deus esquece isto. Aleluia. E ele permanece como um filho e filha de Deus, na presença de Deus, amém e amém. Agora, nós somos os filhos de Deus, não nós seremos, nós somos, agora, nós estamos redimidos, nós temos a resposta a Satanás, eita glória, Deus tem vindicado a si mesmo, Deus prova a si mesmo, para a sua promessa neste dia, aleluia, a liderança está aqui, amém, Cristo, o Senhor ressuscitado, está aqui no mesmo poder de sua ressurreição que ele sempre esteve, manifestando a si mesmo, aí está a resposta para o diabo. Eita, eu lembrei do reavivamento de Gales, né? Eu sou o reavivamento galês. Quando o homem encontrou aquele policial na rua, onde é que está acontecendo o reavivamento de Gales? Eu sou o reavivamento galês. Aleluia, eu sou a promessa do cumprimento da vinda de Cristo hoje na terra. Aleluia, glória a Deus. Eita. Nós temos a resposta a Satanás. Deus tem vindicado a si mesmo, Deus prova a si mesmo para a sua promessa neste dia, aleluia, a liderança está aqui, amém, Cristo, o Senhor ressuscitado está aqui, no mesmo poder de sua ressurreição, que ele sempre teve, manifestando a si mesmo, aí está a resposta para o diabo. Esta é a razão, porque quando este homem assentado aqui caiu morto, o outro dia, assentado aqui, nós podemos dizer, volte à vida, porque o Espírito Santo assim disse, aleluia, porque, por isso, é que pôde-se fazer aquele bebezinho ali no México, que estivera morto por quase 15 horas, quando a visão veio e disse, chame-o de volta, morte, vida, e disse, que o bebezinho viva, e o bebê sobre a qual os médicos escreveram uma declaração, morreu às 9 horas daquela manhã, e às 11 horas daquela noite voltou à vida, está vivendo hoje, aleluia, que é isto? Não aquelas pessoas, a liderança e o corpo
tem se tornado uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Esta é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas, eles são uma. Aleluia, glória a Deus. Pega, Satanás. Essa é a resposta para Satanás. São uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Glória a Deus. Até mesmo levando o seu nome. Seu nome é Jesus, o ungido. A razão por que ele se chama Jesus, ele é o ungido. É o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus como aquele corpo manifestou. E aquele corpo redimiu a tudo isso, esses corpos. E através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação. Indo para o reino, ressuscitado, pagou o preço, nós estamos redimidos. Deus tem provado isto, vindicado isto, está vendo? E nós permanecemos justificados em Cristo, diante dele, porque ele não pode pronunciar juízo, pois ele já tem julgado este corpo, do qual eu sou uma parte, e eu também, aleluia, o que, como eu sou uma parte disto, aqui está isto, e isso está em mim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, então o que disserdes, pedireis ao Pai qualquer coisa em meu nome, e isto será feito, porque ele está ali, justificados, glória a Deus. Se eu pudesse fazer com que o mundo visse isto, porque aí está você, aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo, redimido, que coisa, justificado aos seus olhos. Porque nós somos justificados? Nós somos sua vitória, glória a Deus. A igreja é sua vitória. Nós surgimos nesses últimos dias com este glorioso evangelho, mostrando sua vitória. Ele morreu para este propósito, e nós somos prova de sua vitória, amém? Quando nós o vemos descendo, vivendo no meio da igreja, essa é sua vitória. Mostra que ele não pode mantê-lo na sepultura, tampouco podem eles nos manter, aleluia, isso é correto. Nós já estamos potencialmente ressuscitados. Que algo grande, irmãos. Nós já estamos potencialmente ressuscitados. Como nós estamos, hein? Aí vem uma pergunta. Como que potencialmente nós já estamos ressuscitados? Se faz essa pergunta, irmãos. Aleluia. Nós já estamos potencialmente ressuscitados. Porque nós temos ressuscitado da morte. Incredulidade em sua palavra, aleluia. Dos credos denominacionais para uma palavra eterna do Deus eterno, o qual é Ele próprio operando através de nós, manifestando-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. É por isso que estamos praticamente ressuscitados. Se esse tabernáculo terrestre desfizer, nós temos um outro preparado. Olha onde a revelação te eleva você, enquanto o povo tem medo da morte. Aí o profeta diz, não tema, a morte é nada mais do que um mascate que vai nos levar para a presença daquele. Aleluia. E então, a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça, que é esta mesma palavra. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Deste modo, esta mesma palavra se move desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima, para dentro do corpo, vindicando que eles são um, eles são marido e mulher, eles são carne de sua carne,
palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito de seu espírito, está vendo? Amém. Como você sabe disto? Dá o mesmo testemunho, o mesmo fruto, mesma palavra. Veja, manifesta a Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo livro, amém. Os mesmos sinais, as coisas que eu faço, vós também as fareis. Oh, aleluia, que coisa! Note, a palavra vindicada em seu corpo é sua própria vitória. A palavra vindicada em seu corpo é a sua própria vitória e a razão de sua morte. Veja, a morte, não no espírito. Quando ele morreu, ele somente morreu na carne. Seu espírito foi ao inferno e pregou para as almas em prisão. Está isso correto? Amém. Sua carne apenas morreu. Então ele a ressuscitou e a vivificou. Vivificar significa tornar vivo. Tornado vivo. Sua carne que era seu corpo. E essa é a palavra. Ela tem estado morta por anos, porém agora, gradativamente, começa a vir na reforma, e agora ela está de pé. Oh, como eu gostaria que eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel, e tirar aqueles ossos secos, e lhe mostrar. Ele disse, poderão viver esses ossos novamente? A pessoa está esperando um osso lá, e aquela carne vai reviver, e aquela coisa, e ele não consegue ver que já estávamos mortos, em pecados, em delitos e pecados. Mas agora ele nos ressuscitou. Oh, como eu gostaria que eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel e tirar aqueles ossos secos e lhe mostrar. Ele diz, poderão viver esses ossos novamente? E ele profetiza. Como pode vir a profecia? Somente através do profeta. É a palavra do Senhor. Ouvi ossos secos, a palavra do Senhor, e os nervos, peles vieram sobre eles, e eles se levantaram num poderoso exército, e começaram a marchar em direção a Sião. Glória a Deus, isso é Ele, a vitória, aleluia. Os resgatados do Senhor virão a Sião, então com alegria, em todos os seus santos montes, nada fará mal, nem destruirá. Sim, ele prova a sua vida de ressurreição enquanto ele se vindica. Ela, a noiva, é independente de todas as outras. Ela é uma mulher independente, uma grande ave de várias cores que é diferente de todas as outras. Vocês se lembram da Bíblia com respeito a isso? A grande ave de várias cores, porém, ela tinha o seu nome, ela tinha a sua vida, pois, como eles salpicavam a ave, ambas eram brancas. Então eles arrancavam a cabeça de uma ave e deixavam escorrer todo o sangue sobre a outra ave. E a outra ave era salpicada com sangue vermelho, e ela batia suas asas deste modo, e o sangue chamava santo, 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 enquanto banhava o chão. Deste modo Cristo, o macho morto, colocou o seu sangue de sua vida dentro de nós, levando o seu sangue, clamando, santo, santo, santo seja o Senhor. É uma ave de estranha aparência, seguramente que é, porém, ela, a noiva, é identificada por ele, e ela é independente de todas as outras. Mantém-te somente para ela, enquanto ambos viverem. Mantém-te somente para ele, a palavra. Nenhum adultério, nenhum só sinal de denominação, nenhum só sinal de credo, nenhum adultério de modo algum, a palavra e ele somente. Irmãos, meditem nisto. Qualquer um se levantar com alguma coisa aí fora da palavra, sarte de banda, saia fora. Mantenha isto. Mantém-te somente para ele, a palavra. Nenhum adultério. Porque aceitar a ideia de homem é adultério espiritual.
ideia de sistema. Nenhum adultério, nenhum só sinal de denominação. Só sinal de denominação. Sentir o cheiro de denominação, sai longe disso. Porque isso não é coisa boa. Minha mãe dizia, não é flor que se cheira. Nenhum só sinal de credo. Nenhum adultério de modo algum. A palavra e ele somente. Aleluia, 601 parágrafo. Sobre Cristo, a rocha sólida eu permaneço. Todos os outros terrenos são bancos de areias movediças. Disse Ed Perronet. Isto mesmo, Cristo a palavra. Ele era a palavra, ele é a palavra, e a igreja se torna a palavra, por ele fazê-la uma parte dele. Por ele fazê-la uma parte dele. E isto é a palavra novamente. Pessoalmente identificada por ele. Sua propriedade somente. Sua propriedade somente. Ela é redimida por ele, através dele, para ele e para ele somente. Isso é correto. Então, com respeito a que o diabo está ruivando, porque isto está sendo revelado. Nós estamos num tempo perigoso. Lembre-se, a Escritura diz, quando essas coisas começarem a acontecer, o tempo não mais é. A descida do anjo forte clamou isso. O que ele disse, o anjo forte? O tempo não é mais. Sai dela, povo meu, e não seja participantes de suas imundícies. O tempo não é mais. Ela está desaparecendo. Quando nós vemos a manifestação, terremotos, você viu aqueles 1000 mortos outro dia? Terremotos em diversos lugares, de sinais espantosos nos céus, colunas de fogo, como circulando em volta, como discos voadores. Eles não sabem o que é, vê? Eles não têm nenhuma ideia. Você notou os anjos que desceram, investigaram Sodoma, antes que Sodoma fosse destruída? Vocês se lembram disto? Amém. A congregação diz amém. Houve um bando deles que desceu, 3 deles, um deles permaneceu com Abraão. Vocês se lembram disto? Amém. Amém. Eles eram luzes do céu, que desceram no juízo, investigador. Olha onde todos eles foram encontrados. Em volta do Pentágono. E coisas, eles os encontram. Este é o juízo do mundo. Sodoma. Há um só representado. Que será representado entre as igrejas. Será o próprio Cristo vindicando a si mesmo. Está vendo? Coisas espantosas sobre acima nos céus e sinais abaixo na terra, certamente, identificado. O diabo está ruivando com respeito a isso. A verdade manifestada na promessa da palavra somente, nela, somente. Eles não têm a resposta. Quando Jesus veio, por que não responderam aqueles fariseus? Ele disse, se eu expulso demônios pelo Deus de Deus, por quem vós os expulsais? Está vendo? Ele permaneceu sozinho. Sua igreja permanece sozinha. Ela não está enganchada com nada. Mas ele foi identificado por Deus, sendo o corpo em que Deus habitou. E a igreja é identificada pelo seu corpo, fazendo a mesma coisa. Ela é seu corpo. A verdade manifestada de sua palavra prometida para os últimos dias. E ela, e só ela, defende isto. Esta é a razão porque o diabo está ruivando. Estas grandes organizações para estabelecer algo para fechá-la. Eles nunca farão isso. Ela será arrebatada, não fechada. Aleluia. Ela está agora ressuscitada. E pelo poder
da palavra vindicada, prometida a ela. Amém. Como uma noiva que possui esta promessa, ele me disse que ele retornaria para me buscar, eu crerei. Está vendo? Sim, Senhor. Para encontrar-se com a sua liderança, seu redentor, seu marido, seu rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar de encontro provido. Ele tem um lugar para encontrar-se com eles, você sabe? Ele, sim, o noivo, não esquece nada. Ele tem um anel, a identificação, ele tem o manto que ela usa, a roupa dela, está vendo? E ele tem o lugar provido para encontrar-se com ela, que é no ar. Tudo tem sido completamente provido. Ele tem a ceia do casamento já preparada, convidados, já escolhidos. Todos os anjos estão de pé ao redor, seus servos em sentido, vai haver um encontro no ar, naquela doce por vir, eu vou te encontrar ali naquele lar, além do céu. Tal canção jamais ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus, ele será o líder, a plena manifestação de Deus naquele encontro no ar. Que coisa! Observe as suas vindicações agora. Tens tu ouvido a história contada sobre Moisés no junco? Tens tu ouvido falar do destemido Davi e sua funda? Tens tu ouvido a história contada sobre José o sonhador, sobre Daniel e os leões, que muitas vezes cantamos? Há muitos outros vindicados na Bíblia. Como anseio encontrar-me com todos eles, eu declaro. Logo o Senhor nos deixará encontrar com eles naquele encontro no ar, pois vai haver um encontro no ar, naquela doce por vir. Eu vou te encontrar, te saudar ali, naquele lar, além do céu. Tal canção jamais ouvida, que jamais tem sido ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Que coisa! Vocês não amam isso? Amém. Isso aqui é um hino, né? Vocês não amam isso? A congregação diz amém. Agora, o tríplice propósito de seu grande mistério da revelação tem sido revelado. Ele é o principal. Esse é aquele. Que coisa! Vamos cantá-la. Eu simplesmente não posso mais pregar. Eu me sinto tão bem. Veja, vai haver um encontro no ar. No doce por vir, eu vou te encontrar e te saudar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida, que jamais tem sido ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus, ele será o líder naquele encontro do ar. Vocês vão? Amém. Amém. Pela graça de Deus, está vendo? Que coisa! Tens tu ouvido falar do pequeno Moisés no junco? Tens tu ouvido falar do destemido Davi e sua funda? Esses são todos tipos. Tens tu ouvido a história contada sobre José, o sonhador, sobre Daniel, os leões, que muitas vezes cantamos? Há muitos outros na Bíblia, os quais são ele. E anseio encontrar-me com todos eles, eu declaro. Logo o Senhor nos deixará encontrar com eles, naquele encontro mas há um só principal. Vai haver um encontro no ar, no doce por vir. Eu vou te encontrar, te saudar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida, que jamais tem sido ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Agora nós vamos encontrar uns com os outros ali. Vamos todos, metodistas, batistas, o que quer que você seja, que seja nascido de novo do Espírito de Deus, apertar as mãos uns dos outros enquanto nós cantamos. Vai haver um encontro no ar, no doce por vir, eu vou te encontrar, te saudar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida, que jamais tem sido ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro, pois o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Isso é maravilhoso. Veja o que ele será. Agora olhem, nós simplesmente temos que encerrar, amigos, são quase 2 horas. Veja, e nós estaremos aqui no jantar, e eu simplesmente
Tenho páginas e páginas disto ainda, veja, então nós vamos ter que encerrar sobre isso. Não há fim para isso. É uma revelação, é tão eterna quanto a palavra de Deus é eterna. Olhe, porém, o tríplice propósito do grande mistério de Deus é revelado. Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, a fim de redimir a Eva perdida de volta à condição original no jardim do Éden. Oh, que coisa! Oh, vai haver uns momentos de grande gozo naquele dia. Sim, já. Nós cremos nisto. Vocês não creem nisto? A congregação diz amém. Eu só penso nessa canção. Toda vez que eu penso a respeito disso. Ele se vindicou em Daniel, e em Moisés, e em Jeremias. O que eles eram? Os profetas para os quais a palavra veio. Veja aqueles grandes homens. Veja, tens tu ouvido a história contada sobre José, o sonhador? Veja você. E Daniel na cova dos leões. E todos esses outros. Você sabe. Aqueles que o que eles eram? Profetas. Está vendo? Porém, o principal, Deus estava apenas temporariamente tipificando-se neles. Ele se tipificou em Adão, sabendo o que era certo, mas saiu para redimir a sua esposa, porque estava errada. Cristo não tinha que ser pecado, mas ele saiu e tomou o pecado para redimir o seu filho perdido. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Ele tipificou a si mesmo. E Moisés no junco. E tens tu ouvido falar do destemido Davi e sua funda? Tens tu ouvido a história contada sobre José, o sonhador ou profeta? E sobre Daniel e os leões, que muitas vezes cantamos? Oh, há muitos outros na Bíblia. E eles são a Bíblia. Assim mesmo, todos eles foram manifestados nele. Está vendo? Sem ele, estão completamente perdidos. Está vendo? E eu tenho que me tornar uma parte disto para ser ele. Amém. Está vendo? E anseio encontrar-me com todos eles. Eu declaro, isto é correto. Mas o próprio Filho de Deus, ele será o líder no encontro no ar. Hebreus 11 diz, eles não poderiam ser perfeitos sem nós. Mãos e pés não podem ser perfeitos sem o cérebro, o conhecimento, a cabeça e assim por diante. Está vendo? E nós todos somos aperfeiçoados nele. Assim que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, livres do juízo, passamos do pecado à morte. Amém. O próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Vocês o amam? A congregação diz amém. Eu amo. Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo venha sobre esses lenços, Senhor. Cura os enfermos. Aleluia. Agora mesmo em nós, como Ele fez, como Ele foi revelado, porque Ele primeiro me amou. O que Ele fez? E comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Glória, aquele grande anjo do concerto, aquele que esteve com Moisés no deserto, aquele que veio a Paulo no caminho de Damasco, este mesmo que permitiu que sua foto fosse tirada conosco, o mesmo que estava na fotografia na revista Life o outro dia, a mesma palavra, pelo mesmo Deus, através dos mesmos canais, pela mesma maneira, e pela mesma promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, Ele está aqui. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem e agarram-se somente à sua palavra. Ninguém pode respeitar esta palavra sem temer a Deus. Está vendo? Então aqui está Ele, aqui dentro, conosco, enquanto nós o adoramos no Espírito. Depois de uma dura mensagem como esta, eu penso que nós realmente devemos adorá-lo um pouquinho no Espírito. Veja, apenas feche os seus olhos e vamos cantar isto para Ele novamente. Eu o amo, bem enquanto vocês levantam as mãos como para Ele. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Oh, que coisa, como nós o amamos.
Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, esses três são um. Demônios tremerão e pecadores despertarão. Fé em Jeová faz qualquer coisa tremer. Amém. Glória a Deus. Como nós o amamos. Realmente, adore-o em seu coração agora. Realmente adore-o. Realmente pense quão formoso é o que ele tem feito. Olha o que ele tem feito por nós. Todos esses anos das visões, nenhuma só jamais falhou. Tudo o que ele disse que aconteceria, veio bem exatamente da maneira como ele disse. Eu amo vocês, não se esqueçam dos mandamentos de Deus para vocês, filhinhos. Amem uns aos outros, amem a todos, certo ou errado, pecador ou santo, ame-os de qualquer maneira. Se você não ama, então ore a Deus para lhe ajudar, porque Deus amou o pecador, e a natureza de Deus está em você, e se o homem está errado, ame-o de qualquer maneira. Não participe de seus pecados, está vendo? Não participe de seus pecados, mas com doçura, não com azedume e censura, com doçura, fale a ele da esperança de vida que descansa dentro de você, aleluia, através de Jesus Cristo sendo revelado a você pelo Espírito Santo. Leva tu consigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja, não se esqueça agora, no lugar que for. Bom, este nome, nós temos o nome, nós nos chamamos pelo seu nome, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora eu vou lhe dar um pequeno segredo, até que eu os encontre novamente, lembre-se disso, enquanto nós nos pomos de pé, lembre-se disso, nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O quê? A tríplice revelação, esperança e gozo do céu revelada nele. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O quê? A esperança da terra e gozo no céu. Tudo está manifestado em Cristo, Deus, a igreja, tudo mais está manifestado em Cristo. A Bíblia é Cristo, a Bíblia é a palavra escrita, o que Ele é a palavra, a manifestação dela é a evidência da vida vindo na carne da palavra para manifestá-la. Não é maravilhoso? Leva tu contigo. Agora, ouça com atenção, parabéns, não se esqueça disso agora, defender. Quando o mal te apanhar, o que você deve fazer? Somente sussurra este nome em oração, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Não conhecendo, naturalmente, sendo espiritual, você observa coisas espirituais, não conhecendo isso, Deus conhece isto, mas se você virar e olhar para o relógio, são em ponto, para o relógio, são em ponto, 2 horas, o fim da segunda puxada, a terceira puxada está próxima, está vendo? Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu, nome bom, a segunda puxada tem sido manifestada, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Você notou o Espírito tomar a mesma canção e elevando-a numa oitava mais alta assim, trouxe o louvor e nos elevou aqui, uma oitava mais alta assim, a próxima puxada está perto, amém, leva tu consigo o nome, é mais tarde do que você pensa, Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora, se as tentações vierem, o que você faz? Leva tu consigo o nome, para bem te defender, quando o mal, algo que lhe fazer descrer agora, aparecer, somente lembra-te, sussurra esse santo nome em oração, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos inclinar as nossas cabeças agora, todos reverentemente,
olhem agora. Assim que no nome santo e venerável, o irmão Branham sussurra uma outra linha de leva tu consigo o nome. O irmão começa a falar numa outra língua. Um outro irmão dá-lhe a interpretação. Agora, se você entende, o Espírito do Senhor caiu na reunião sobre línguas estranhas, falando-a com um homem sem ele saber, para interpretá-la por outro homem sem ele saber. A palavra do Senhor. Você se lembra de quando o inimigo estava vindo e eles não sabiam o que eles fariam? O Espírito do Senhor caiu sobre um homem e revelou o que era para ser feito. Oh, que coisa! Somente que lembra nossas cabeças agora e humildemente Deus abençoe pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder. Está bem, pastor, o que? Deus vos guarde em sua luz. Deus bendito. Muito obrigado, Pai, pela palavra dada-nos nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, por esse estudo que tivemos, como 14 cultos, recebendo de Ti, ó Pai, aquilo que tínhamos necessidade. Não temos palavras para expressar, ó Pai, tudo que você nos deu, ó Deus bendito. Revelação, entendimento, fé para prosseguir, nos colocando no lugar certo, no momento certo, para cumprir a Tua palavra, Deus. Com gratidão em nossos corações, elevamos nossos pensamentos a Ti, ó Pai, agradecidos por tudo. Ó Deus bendito, que seríamos de nós se não fosse esta palavra, Deus, que nos redargue, que nos ademoestra, que nos posiciona como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Deus bendito, por abrir a palavra, nos mostrando onde iniciou-se esta terceira puxada, esse terceiro estágio, que é a abertura da palavra, onde os mistérios teriam que ser desvendados. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Quando nós lemos essas palavras de vida eterna, palavras que uma vez foi professada quantos anos atrás, mas ainda ela continua com poder, porque nos deu estímulo nesta noite, estimulou nossas almas, fortaleceu nossos músculos da fé, e através desse fortalecimento, ó Pai, nós entendemos quem nós somos e a autoridade que tem sido entregue em nossas mãos. Muito obrigado, ó Pai. Continue sempre nos exortando, nos ensinando através do Teu amor, da Tua compaixão, mostrando aonde temos errado, para que assim possamos nos posicionar, ó Pai. Quando nós falamos palavras duras e nós lemos aqui, Tu, ó Pai, falando duramente através do Teu profeta, e muitas vezes nos incumbimos em falar palavras duras, mas Tu sabes que tem amor que acompanha essas palavras. Não falamos as palavras para condenar a quem quer que seja, mas falamos para que possa trazer um choque, para que a pessoa possa entender, ó Deus bendito, porque muitos estão como aqueles soldados que estavam naquele trem sendo levados para o manicômio. Algo teve que acontecer e entrar em cena, para que aquele soldado pudesse voltar à sua consciência, ó Pai. Nós conhecemos essa história, na qual Tu não nos contou através do Teu profeta, por apenas contar uma historinha, mas sim, ó Pai, foi para nos mostrar o que está acontecendo hoje, que algo começou a mover naquele soldado, algo começou a mover, até o ápice, quando ele bateu em uma porta, e quem abriu foi o seu próprio pai. Ele reconheceu o seu próprio pai ali diante dele, ó Deus.
Que nós possamos reconhecer a tua própria presença no meio dos teus filhos, no meio do teu povo, ó Deus. Não como aqueles que estão indo naquele trem, vagando, indo para o manicômio, porque não sabem quem são, não sabem de onde vieram, como tu pregaste na mensagem amnésia espiritual. Estão com amnésia, ó Pai. Mas graças a Deus, que através do teu poder, tu nos restaurou, tirando-nos desta amnésia, abriu o nosso entendimento, nos resgatou, ó Pai, uma vez que estávamos destinados àquele manicômio, destinados à morte, mas agora estamos aqui, ó Pai, com vida e vida em abundância, para cumprir o teu propósito, para manifestar a tua própria presença nesta terra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus bendito, que os teus filhos possam reconhecer isso. Tu disseste, quando a esposa, a noiva, reconhecer a sua posição, o rapto vai acontecer. Aquele grande dia, ó Pai, estamos só aguardando isto. O casamento tem acontecido, ó Pai, já é uma realidade na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos, aqueles que encontraram a Ti, já estão casados contigo, com esta palavra, e agora resta-nos apenas o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, confirme a Tua palavra nos corações dos Teus filhos. Muito obrigado, ó Pai, aqueles que estiveram através da internet, que escreviam ali a cada leitura da Tua palavra, amém, glória a Deus. E aqueles que mesmo não puderam escrever, mas isto, havia algo dentro dos seus corações, que faziam saltar de alegria. A Tua palavra causa isto, ó Pai, em nós. Ela diz que ela tem que mover dentro de nós, ela mexe as nossas estruturas. Há momentos que parece que vamos subir. Isto é o estímulo da revelação, ó Pai, em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai. Continue nos ensinando através da Tua santa palavra, nos orientando e nos guiando e nos guardando de todo mal e todo perigo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Possas dar a vitória a cada um daqueles que necessitam, seja através da enfermidade, seja através das lutas, do dia a dia, no trabalho, seja onde for, ó Pai. Sabemos que Tu és aquele único que pode nos dar aquilo que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos todas estas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Ame, não se esqueça dos mandamentos de Deus para vocês, filhinhos. Amem uns aos outros. Amem a todos, certo ou errado, pecador ou santo. Ame-os de qualquer maneira. Se você não ama, então ore a Deus para lhe ajudar. Conselho do profeta, 632, o parágrafo. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma bênção, uma honra ter cada um de vocês aí do outro lado. E nós vamos comunicar aqui os nossos irmãos, e após essa comunicação temos um louvor de despedida. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Cosmo Francisco, Jandira, São Paulo, irmão Otto Weisman, aqui de Ariquemes, Rondônia, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Renato e família, aqui Ariquemes, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos, Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, pastor Pedro Procópio, Rolim de Moura, Deus abençoe o companheiro, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Deus abençoe, até sábado, o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente, seguir alimentando nossas almas com a palavra do Senhor.
Chuva de ensinamento caindo, e a semente na terra está a molhar. Fomos de novo gerados incorruptíveis pela palavra de Deus que permanecerá. Pois tão só estava secando no pó, a chuva seródia caiu e logo o sol raiou. Recebi o poder vivificador, a fé entrou em ação e a luz trouxe vida à semente. Brilha, luz, brilha e mostra a tua força em minha vida. Brilha, luz, brilha, sol da justiça, na fé cresce essa semente. Achei saída, pois a luz está produzindo vida. De um broto árvore gigante partirei. Chuva de ensinamento movendo, a árvore noiva está a se manifestar, com a raiz de Davi em um corpo palavra, tendo alimento do grande leão de Judá. E então deixamos a escravidão, vivemos com liberdade na luz do entardecer. Renasci, saindo pra fora do tempo, chamados pra fora da era, em pleno arrebatamento. Brilha, luz, brilha e mostra a tua força em minha vida. Brilha, luz, brilha, sol da justiça, na fé cresce esta semente. Achei saída, pois a luz está produzindo vida. De um broto árvore gigante partirei. Brilha, luz, brilha e mostra a tua força em minha vida. Brilha, luz, brilha, sol da justiça, na fé cresce esta semente.